Quando tem emocionabilidade sem previsibilidade, abrindo janelas dramáticas, estressantes, asfixiantes, você vai cometer erros atrozes. Você vai estar em débito com as pessoas que mais amam. E eu não conheço um ser humano que não tenha um débito notável com as pessoas caras, que não machucaram as pessoas que mais amam e que não se machucaram. Não se feriram, não se asfixiaram. Pense nas pessoas mais caras, aquelas que você... Puxa, elas representam a razão da minha vida, mas mesmo as que representam a razão da sua vida, em alguns momentos, nos focos de tensão, você as colocou no rodapé da sua história. Você as colocou no lugar indigno da sua história. Você retirou oxigênio para elas pudessem respirar. Se esforce para a emoção ser inteligente. Não, eu quero ter autocontrole, eu quero ser segura, eu quero ser seguro, quero ser autônomo. A emoção, ela é desinteligente, a emoção é inconsciente. É o eu que tem que fazer a oração dos sábios. O silêncio proativo, o silêncio onde você se cala por fora e grita por dentro, se questiona por dentro. É o eu que tem de treinar, é o eu que tem de saber também que um verão não se faz com uma andorinha. Você precisa de um bando de andorinhas. E também a autonomia, o autocontrole, a capacidade de você encantar e dar respostas inteligentes não se formam com uma janela solitária. Precisa de milhares de janelas. Assim como a primavera precisa de milhares de flores para ser caracterizada como primavera, você precisa de milhares de arquivos agrupados, formando plataformas para a expressividade da autonomia. Por isso que pessoas se tornam impulsivas, são impulsivas e continuam sua impulsividade a vida toda. E tem alguns até que se orgulham disso. Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Claro, você é uma pessoa desequilibrada. Bateu, levou, o gatilho disparou, abriu janela killer, reagiu sem pensar. O eu está na plateia, não está no palco. O eu está no banco de passageiros, não está lá no pilotando a aeronave mental. Toda pessoa impulsiva é uma atropeladora das pessoas mais caras. E às vezes são muito inteligentes, cultas intelectualmente, cultas academicamente, mas tem gatilho, hipergatilhos, com janelas, com alto volume de tensão. E depois entra o terceiro copiloto, qual é? A âncora emocional. Tudo que tem, todas as janelas que tem conteúdo tenso, ansioso, fóbico, irritadiço, impulsivo, a âncora vem e se instala. Se instalou, rodou. Hiperfoco. Hiperfoco é um grande problema. Sem foco é um grande problema. Sem concentração. Hiperfoco é um grande problema. Hiperconcentração, não enxerga mais nada. É nesse momento que as pessoas matam, é nesse momento que as pessoas se suicidam, é nesse momento que as pessoas acabam dizendo palavras que jamais deveriam dizer. É nesse momento que você se autopune, autossabota. Não se sabia disto porque não se conhecia os copilotos ou os atores coadjuvantes que estão na mente humana. Por isso, treinar
o silêncio proativo, para que possamos fazer perguntas sérias com autoridade, para não deixar a âncora se fixar, gerando hiperfoco, fechando o circuito da memória e impedindo o acesso a milhares de janelas com milhões de dados, é fundamental. Quem às vezes aqui, meus alunos, que de repente entram no hiperfoco, levante as mãos. Sejam sinceros, são meus alunos. Isto. Quem às vezes aqui precisa pedir perdão para quem mais ama? Levante as mãos. Muitas, a maioria. Mas por quê? Porque somos homo sapiens. A nossa psique é extremamente complexa. Não fomos treinados a ter um eu que gere a emoção. Fomos treinados a viver, treinados a incorporar milhões de dados nas escolas, nas empresas, sem entender as armadilhas da mente humana. Assim como a âncora de um navio fixa num porto, para que ele não fique à deriva no oceano, também a âncora, ela fixa o navio do eu no porto do cérebro humano. Só que, ainda assim, o navio, ele se movimenta, ele não é estático, mas o hiperfoco é como se você enterrasse o navio no porto e ele não se movimentasse. Por exemplo, glossofobia. Quem sabe o que é glossofobia? Medo de falar em público. Quantos por cento tem glossofobia? 75% das pessoas. E não poucas preferem o risco contra a vida do que enfrentar plateias. Entram em desespero, porque quando estão diante da plateia, ainda que estudaram toda a matéria, têm todo o conhecimento para falar diante do espelho ou diante dos íntimos, subiu no palco ou está numa reunião de equipe, quem entra primeiro? O eu, abrindo janelas de maneira inteligente, altruísta, competente, ou os copilotos? Então, detona o gatilho que trai o eu. Abre janela, killer, que tem o medo de falhar, o medo da opinião dos outros, o medo de errar, o medo do vexame. E o volume de tensão faz com que o terceiro fenômeno, a âncora, gere o quê? Hiperfoco. O hiperfoco produz a síndrome predador-presa, fecha o circuito da memória, milhares de janelas que contêm todas as informações que ele aprendeu, ou ela aprendeu, não são acessadas. Estão lá, mas não são acessadas. E ele corre o risco de ter um vexame, de mais uma vez se punir e de mais uma vez se cobrar, porque não conseguiu dar todas as respostas que ele programou, ou ela programou. Por isso, num hiperfoco, diante de uma plateia, se você tropeçar nas palavras, se você prestar atenção demais, você tem que mudar o seu foco. Teu eu tem que gritar no silêncio da mente. Eu não sou escravo do que os outros pensam, falam de mim. Eu quero ser fiel à minha consciência antes de ser fiel aos outros. Eu vou dizer o que eu penso e sinto, para que as pessoas possam compreender o que está no portfólio do meu conhecimento. Mas eu não posso vender a minha paz e a minha saúde e a minha segurança por nada e por ninguém. Se o eu não se recolher e fazer a técnica da provocação
intrapsíquica do questionamento, da impugnação, como um advogado de defesa o faz no fórum. Se o eu não gastar tempo, ainda que a plateia possa ficar até atônita com esses meros segundos, ele não retoma a capacidade de liderança. O hiperfoco vai ser uma armadilha mental atroz e cruel. Por isso, da próxima vez que teu filho te contrariar, muitos aqui me levantaram as mãos dizendo que precisam pedir desculpas. Da próxima vez que o teu parceiro ou parceira te contrariar, por favor, respeite a tua consciência. Não reaja. Você não é obrigado a pautar-se pelo fenômeno ação e reação. Estímulo-resposta. Bateu, levou. Porque você vai falhar.